Bom dia. São 40 slides. Tem 50. Bom dia, professor. Bom dia. Testando meu microfone aqui. Beleza. Eu estou testando aqui também a legenda, parece que não está dando certo. O professor da aula anterior até desativou as legendas, até fiz um comentário com ele, porque às vezes, acho que aconteceu com uma professora, ela falar alguma coisa, vai colocar legenda, o sistema não entende bem, fala uma palavra bem esquisita, diferente. A legenda está uma mistura de idiomas, aparece um pouco de inglês, português, uma língua indefinida. Sem legenda, professor, na minha opinião, claro, né? Acho que fica até melhor, porque eu não lembro o que foi, a professora falou uma palavra, e o sistema colocou uma palavra bem diferente, ele pediu até desculpa, falou assim, gente, eu não falei isso não, viu? Olha aqui quando eu coloco. Isso já está acontecendo, aconteceu praticamente em todas aqui, ó. Vou ativar legendas ao vivo. Bom dia. Olha lá como é que aparece. Tudo bem com vocês, pessoal? Para mim está aparecendo, não. Para mim aparece aqui, mas é uma língua... Olha só, é tudo misturado. Vou fazer mais um teste aqui. Bom dia, pessoal. Não tem nada a ver com o que ele coloca aqui, gente. Ele faz uma mistura de línguas, e algumas até assim, um dialeto, é uma coisa muito estranha. Não sei o que está acontecendo. Para mim não aparece. Bom, não sei se tem alguém vendo aí. Vou até desativar, porque isso aqui vira um ruído, né? Mas a escola não pede para ativar a legenda, não pede? O professor ativar a legenda? Não, eles orientam que a gente ative a legenda por causa de um recurso inclusivo, né, de acessibilidade. Mas ter uma legenda que não está agregando, é melhor deixar sem ela. Foi a professora de Direitos Humanos, ela falou uma coisa lá, né? A professora Roseli, ela falou uma coisa, aí apareceu a palavra, não lembro o que foi, bem esquisita. Ela falou, gente, eu não falei isso não, você se me desculpa aí. Não, no encontro da última vez, essa legenda já estava com esse problema. Vou relatar de novo. Bom, eu vou começar a gravar, tá? Eu até coloquei aqui, para a gente seguir o horário, viu, Júlio? Tranquilo, ótimo. Entrou mais gente aí. Espera um pouquinho.
Bom dia, Mônica. Daqui a pouco a gente começa. Bom dia, Júlio. Bom dia, Mônica. Muito bom quando a gente tem alunos aqui nessas. É muito bom quando a gente tem alunos aqui nessas videoaulas, né? Porque acaba que fica algo mais interativo. Tá tudo bem com vocês? Tudo bem. Bem. Enquanto a gente espera um pouquinho, vocês estão com alguma dúvida em relação ao conteúdo, em relação à atividade? Querem colocar alguma coisa aqui antes da gente começar a falar do tema de hoje? Ô, Não, professor, sim. pode Por falar, mãe. enquanto, não. Pode falar, Ju. Ô, professor, naquele PowerPoint que o senhor enviou, pelo que eu entendi, né? Acho que são 130 slides, pelo que eu me lembro, seria o conteúdo de todas as 4 videoaulas, correto? Sim. E pelo que eu olhei lá, eu não achei um assunto chamado SIM, Sistema de Informação de Marketing, que ele está na videoaula 2, na parte 3/3. Eu não Não, lembro de ter visto ah, isso lá. deixa eu explicar então. Esse slide que eu pedi para colocar, ele é um slide que completa o material didático que você já tem aí na disciplina, tá, Júlio? Aham. Então, assim, nessas videoaulas, a gente escolhe aprofundar em algumas temáticas. No caso aqui, como a gente tem 4 encontros, eu defini aprofundar naquele primeiro, que foi responsabilidade social, no segundo, que foi ambiente de marketing. Hoje a gente vai aprofundar em segmentação de mercado. E o último encontro nosso, a gente vai aprofundar sobre comunicação integrada de marketing. Então, assim, como é um material que acrescenta, eu vou te dar a dica de que você estude no material da disciplina que está lá, né, o e-book, né, as videoaulas e as minhas, você assiste e pega nesses slides que eu passei apenas as informações dessas aulas ao vivo aqui, tá? Porque elas vão se integrar ao restante do material que tem aí na disciplina. Tá. Agora, para Porque efeito de... pode acontecer de você ter alguma matéria que não seja nesses mais de 100 slides que eu passei, mas que esteja sendo abordado no e-book ou em outra videoaula, que não foi dada por mim, tá? Tá. Agora, para efeito da prova, né, da prova final, né, Uhum. eu devo me concentrar mais, né, nos seus slides, nas suas aulas gravadas, ou como um todo, em todo o material? Em todo o material, porque na realidade as aulas gravadas aulas que eu estou fixando em partes que eu entendo que precisam de ser mais desenvolvidas, tá? Então, assim, não tem como, na prova final, não cair nada de ambiente de marketing, não cair nada de segmentação de mercado, que é o que a gente vai começar hoje, não cair nada de comunicação, que é a nossa última aula, mas eu também não posso falar para vocês que só vai cair conteúdo das videoaulas, porque, na realidade, o conteúdo é todo esse que vocês têm aí no AVA, mas tem que ficar tranquilo porque o conteúdo que é abordado são conteúdos que estão disponíveis no AVA, Certo, ok? entendi. Tá? Não posso falar assim, não, Júlio, estuda mais minha videoaula, porque a matéria não é só a matéria da videoaula. A videoaula ela vem como um reforço, ela vem como algum tema que a gente precisa de concentrar mais esforço nele, porque são grandes áreas do marketing. Mas, por exemplo, tem partes que a gente não vai abordar aqui, a parte da logística, que é o P de praça, a parte de pirâmide de Maslow, que é comportamento do consumidor, que a gente não vai conseguir abordar aqui nas videoaulas, mas que tem no material e que são temáticas importantes que acabam sendo cobradas na prova. É porque essas videoaulas aqui, né, e mais o PowerPoint, né, são suas, né, e o vídeo do professor Marco Aurélio. Isso, Então, é porque, mas se aí que eu você fiquei olhar, você pensando, vai né, ter. eu fiquei pensando, vai que ele aborda uma coisa que não foi abordada aqui e a prova tenha sido feita por ele, por Não, exemplo, né? mas olha só, a gente, na realidade, a disciplina não é do professor.
a disciplina é uma disciplina institucional. Então, tanto eu quanto o Marco Aurélio, a gente aborda as teorias do marketing e o que o Marco Aurélio coloca nos vídeos dele, eu tenho domínio, assim, o que o Marco Aurélio vai pegar dos meus vídeos, ele também tem domínio, tá? Então, como é que eu vou te falar? Uma customização a partir de mim ou do Marco Aurélio, não, tá? Existe um conteúdo de marketing que vocês têm que entender, e se ele é dado por mim, por Marco Aurélio, por outra pessoa, é apenas assim uma questão de didática. Mas o que é cobrado na prova é conteúdo, independente de estar sendo dado pelo Armando ou pelo Marco Aurélio. Entendi. Tá? Por exemplo, as videoaulas. Eu escolhi reforçar essas 4 partes que eu falei para vocês. Às vezes, o Marco Aurélio, se tivesse nas videoaulas, ele escolheria outros temas, tá? Entendi. Mas todos são importantes na hora de estudar e estão todos aí no material didático de vocês. A menina que estava, ela saiu? Para mim, ela não está aparecendo aqui mais, não. Às vezes ela caiu. De qualquer forma, eu vou começar, tá, Ju? Que a gente não pode perder esse momento aqui, ok? Como disse um professor que eu ouvi uma palestra dele há muitos anos, eu nunca me esqueci disso, né? Quando ele foi começar, ele falou assim, ainda estava faltando muita gente para chegar na sala, ele falou assim, bom, gente, em respeito aos que conseguiram chegar no horário, vamos começar, porque às vezes a pessoa valoriza mais quem ainda não chegou. Ah, não, pode estar atrasado, A questão mas da eu achei muito pontualidade é interessante. importante, né? A pontualidade é importante, né? Mas eu gosto de esperar um pouco, porque eu entendo que uma das possibilidades desses encontros aqui é exatamente a gente interagir, tirar dúvidas, conversar, igual a gente estava conversando agora, né? Então, acho que é um momento rico para isso. Mas também eu não tenho como esticar demais, porque é necessário que eu também faça o que eu planejei, que é passar um conteúdo, tá? E esse tempinho que a gente espera já é cultural brasileiro também, né, professor? Com certeza. Mas a gente precisa de se planejar e se organizar melhor em relação a isso, né? Porque às vezes, assim, no mundo de hoje, que a gente está tão assim, com pouco tempo, qualquer meia hora, qualquer 15 minutos, qualquer 1 hora que você pega do tempo do outro, acaba sacrificando um projeto, né? E ele Ontem falou mesmo, exatamente isso. Esse palestrante, ele falou exatamente isso. Falou assim, quando a gente atrasa, a gente está usando o tempo do outro. Eu achei é, muito interessante. Eu gravei essa frase. ontem eu participo de um conselho da Universidade FUMEC, tinha uma reunião marcada para as 10h30, e eu, graças a Deus, eu tento ser muito pontual. Eu só não sou quando acontece alguma variável que não está no meu controle, né? Tipo assim, um trânsito. Mesmo assim, eu tento ser mais cedo, mas pode acontecer, né? Um imprevisto. Mas eu sei que eu me ajustei, fiz bastante as coisas para conseguir estar lá 10h30. Cheguei 10h30 na reunião, e por questão de atrasos, né? E cada um vai trazendo alguma coisa que é importante para ele e que a gente até entende, mas que de repente não tem tanta importância no esforço de alguma coisa em conjunto, né? Tipo assim, desculpa que eu atrasei por causa do trânsito, desculpa que eu atrasei porque eu tive que levar a menina na escola. São questões que a gente entende, mas que num trabalho, esforço coletivo em grupo, elas acabam desmerecendo a questão da organização e do tempo do outro, né? Eu sei que a reunião começou às 11h15, e Nossa aí Senhora. 45 minutos é muito tempo, né? Que vai depois É uma prejudicar reunião. coisas que você tem organizado, né? E a gente precisa mesmo se até assim, na questão do marketing, né, as reuniões também têm que ser mais objetivas, né? Porque essas reuniões de marketing, de briefing também, de ideias, de inovação, fala-se muito, né? Mas é preciso chegar também em pontos mais assertivos, né? Em coisas mais rápidas, né? Senão as pessoas ficam discutindo, e, de fato, no final não traz uma contribuição que seja mais efetiva. Bom dia, Gleice. Bom dia, professor. Tudo bem? Desculpa o atraso aí, tá? Bom Tudo dia. bom? A gente está trocando umas ideias aqui, já tirei algumas dúvidas do Júlio. Você tem alguma dúvida em relação ao conteúdo, em relação a material didático, alguma atividade que você já tenha feito? Não, tá
Tá indo tranquilo, eu só estou passando um pouco de aperto, porque eu entrei um pouco tardia no curso, então acumulou muita coisa para mim. Mas está dando agora para alinhar. Você tem que, se você entrou depois, seria interessante, se você entrou depois de entrega de atividades, conversar com o pessoal para que eles possam estar liberando para você o acesso para você entregar, né? Eu tive que fazer isso em 2 disciplinas, né? Sim. Eu consegui entregar a sua, só que teve um problema. Eu finalizei tudo certinho e ele constou para mim só como anexada depois. Mas aí tá lá a data, tudo certinho. Ela falou que você ia dar uma olhada, que estava certo. Eu conversei com a parte de TI, foi algum problema no sistema. Mas eu já terminei de corrigir, a sua não foi corrigida, não? Deixa eu até, eu não conferi. Quer Olha ver? isso, essa sua entrou depois, mas eu lembro que semana passada eu finalizei as atividades que estavam lá disponíveis para corrigir. Você faz qual Uhum. curso? Eu faço nutrição. Ah, que legal. Nutrição vai passar por avaliação segunda-feira, né? Vai Pegando esse sim. curso. E o Júlio faz o quê, Júlio? Eu faço nutrição também, não estou sabendo dessa avaliação, não. O que é, professor, essa avaliação? É uma avaliação de reconhecimento de curso, né, que é necessário. Todas as vezes que o curso ele chega numa carga horária, que no caso da nutrição já está indo, se eu não me engano, por 6º período, né? Acho que é isso. A gente tem que fazer uma avaliação que é do MEC, né? O MEC vem para poder fazer o reconhecimento do curso. E essa avaliação está marcada para acontecer segunda e terça-feira. É um Pelo processo MEC. normal. É um processo normal do MEC, viu, Júlio? Eu estou Legal no primeiro saber, né? período, né? Assim, eu acho que quem vai fazer vai ser o pessoal justamente do 6º período, né? Eles possam chamar a gente que está mais na frente, que já está mais interagido com o curso, que já está fazendo Exato. estágio, que já Teve está até fazendo. teve uma reunião com a diretora que ela falou sobre isso mesmo, sobre o reconhecimento, sobre o curso, né? Estava falando sobre ele. Aí tinha várias pessoas de vários períodos. Isso mesmo. Então, segunda-feira acontece isso. Entrou mais Luiz Helena. Acho que vou começar a passar o material aqui, porque, como eu estava falando para o Júlio, essas aulas ao vivo são boas porque a gente interage, a gente se conhece mais, a gente troca ideia, né? Eu tiro a dúvida de vocês, mas tem também essa parte de alguns conteúdos, né, que a gente considera mais importante para poder estar passando. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre segmentação de mercado, aí eu vou começar a apresentar o conteúdo aqui para vocês, tá? Deixa eu ver se o Beleza. conteúdo aparece aí. Me ajuda aqui, deixa eu ver. Compartilhar. Nós paramos no slide 24, seguido pelos slides, né? Está aparecendo na tela? Não, eu não estou vendo slide, não. Então, espera um pouquinho. E agora, aparece? Ainda não, professor. Então, espera um pouquinho. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Compartilhar. Compartilhar a tela. Janela. A tela cheia. E agora, está indo? Agora sim. Tá. Olha Agora só, sim. gente, nesse material que vocês têm, é um material, um conjunto de slides que eu coloquei para se juntar ao outro material que vocês têm. Então, eu coloquei para dar suporte às nossas aulas. A última aula que nós tivemos foi de ambiente de marketing. Então, estou dando um pulo agora nesses slides, porque nós vamos concentrar hoje a temática em cima de segmentação de mercado. Então, a gente está pulando lá para o slide 51, ok? Tranquilo? Tranquilo. E os outros passados, né, do 24 ao 50, a gente estuda normalmente, né? Exatamente, exatamente. Ou aqui nesse material, ou se vocês tiverem
tiver, não, ou se vocês quiserem, vocês podem estudar nos e-books, estudar nos vídeos também que tem marcado pelo professor Marco Aurélio, tá? Então, olha só, gente, essa aula de hoje é uma aula extremamente importante, porque ela vai trabalhar uma parte do marketing, que é uma parte que é necessária, do ponto de vista assim, de importância, é uma das primeiras coisas que o profissional de marketing tem que entender e tem que saber lidar, que tem a ver com segmentação de mercado, que tem a ver com uma palavra que hoje em dia está muito importante do ponto de vista de marketing, que é a persona. Tudo hoje você vai abrir um negócio? Eu vou. Qual que é seu segmento? Qual que é seu público? Qual que é o seu nicho de mercado? Qual que é a persona? Qual que é o público-alvo do seu negócio? Isso por quê, gente? Porque o mercado, né, ele é muito amplo, a gente já viu isso aqui, né? E o marketing ele existe exatamente porque ele está muito ligado a essa questão de mercado, né? O marketing impulsiona o mercado, e o impulsionamento do mercado, em contrapartida, faz com que o marketing também inove, né? Seja mais produtivo, né? E traga mais produtos que atendam às nossas necessidades, os nossos desejos. Então, o mercado é muito amplo, por quê? Porque, na realidade, nós, seres humanos, temos muitos desejos e necessidades, né? Aliás, até o que diferencia a gente, né, humano, de outros seres vivos é a questão da insaciedade, né? O ser humano ele é insaciável por natureza. Então, todas as vezes que ele necessita de alguma coisa, ele vai atrás daquilo ali, e num determinado momento, já não satisfeito com aquilo que ele estava necessitando, ele começa a buscar outras coisas. E aí, essas coisas que ele busca, a gente vai trabalhar, inclusive, com o conceito de desejo, né? Por exemplo, as mulheres têm necessidade de ter um salto preto para ir no evento. Então, elas vão lá e compram o salto preto por uma necessidade, porque não tinha. Na hora que você abre o guarda-roupa da mulher e vê que existem 50 modelos de sapato preto, um ali é uma necessidade, o resto foi pelo quê? Pelo desejo. Então, nós, seres humanos, a gente tem isso, é da nossa natureza, essa nossa insaciedade. Porque nós somos insaciáveis, sempre vão existir necessidades e desejos, porque nós, seres humanos, estaremos sempre procurando. Então, esse conjunto, né, de pessoas buscando comprar por necessidade e por desejo, e as empresas, né, do lado de lá, pesquisando, entregando produtos e serviços que atendem à nossa necessidade, nosso desejo, é o que a gente chama de mercado. Mas o mercado, gente, é muito amplo. Não dá para você querer atender todo mundo, porque cada pessoa é muito particular. Cada agrupamento de pessoas pensam de uma forma. Então, quando a gente fala de marketing hoje, uma das questões mais importantes é você conseguir definir qual é o seu mercado, qual é o seu público-alvo, qual que é o seu nicho, qual que é a persona do seu negócio. Porque se você define, você consegue entregar um produto e um serviço muito mais pensado, planejado e organizado. Existe uma máxima no marketing que fala o seguinte: quem quer atender todo mundo acaba não atendendo ninguém. Principalmente se a gente pensar do ponto de vista de fidelização, de customização, de cliente satisfeito. Então, realmente é isso. Se você pretende atender todo mundo, você pode até atender, mas você nunca vai atender alguém de uma forma mais específica, mais direcionada, mais customizada. Então, para começar a falar de segmentação de mercado, a gente tem que ter esse entendimento do que é mercado, né? Então, mercado é um indivíduo, um grupo de indivíduos ou organizações, porque a gente tem que lembrar também que no mercado não é somente nós consumidores que compramos, as empresas também compram, né? Existe uma relação de mercado de empresas com fornecedores, no que a gente inclusive chama de B2B, business to business, né? Empresas comprando de outras empresas, e esse mercado tem que existir, então, necessidades ou desejos, e tem que existir do lado de lá
empresas que estejam dispostas, né, a produzir algo, né, que de fato entrega essa necessidade e esse desejo. Então, vamos citar exemplos de mercado, né? O mercado de um carro, por exemplo. No primeiro momento, a gente tem um mercado muito amplo de carro, né? Tanto é que, se vocês pararem para pensar, as montadoras, elas têm carros que atendem a uma gama variada de clientes. Tem um carro mais básico, tem um carro elétrico, tem um carro com teto solar, tem um carro que funciona tanto a gasolina quanto a álcool, tem um carro com design mais moderno, mas no primeiro momento a gente tem um mercado amplo, que é o mercado de quem tem necessidade ou desejo de comprar um carro. Esse mercado mais amplo a gente pode chamar de mercado de carro. Só que, quando a gente começa a analisar o comportamento do cliente, a gente vai ver que, mesmo nesse mercado mais amplo de carro, tem consumidores que se agrupam e começam a pensar de uma forma muito parecida. Ah, não, eu quero um carro básico, porque eu não quero gastar. Então, esse grupo de consumidores, a empresa vai ter que entregar um carro voltado para esse segmento. Tem consumidor que vai falar: não, eu quero um carro, mas eu quero um carro mais potente. Esse grupo de consumidores vai gerar um mercado mais específico, que é o mercado daqueles público que procura um carro mais possante. Tem um grupo que vai falar: não, eu quero um carro grande, que minha família é grande. Então, esse grupo de consumidores, esse segmento de consumidores, vai gerar um produto que é um carro, uma van, né, alguma coisa mais espaçosa, que dê para colocar toda a família ali dentro. Então, a gente sai de um conceito mais amplo de mercado, que é todo mundo, e começa a analisar o comportamento de cada um. E, ao analisar o comportamento de cada um, a gente vai conseguindo identificar grupos que têm características semelhantes. Então, essas pessoas ou esses grupos que têm características semelhantes, a gente vai conseguindo agrupar numa estratégia que a gente chama de segmentação de mercado. Então, o que é uma estratégia de segmentação de mercado? É quando eu, a partir de um mercado, o que é mercado? Um grupo de pessoas, empresas que estão ali para fazer uma troca, eu começo a pensar que eu não preciso de entregar para todo mundo de uma forma igual. Eu vou acompanhando as características, o comportamento de cada público-alvo, e aí, a partir disso, eu vou estabelecendo segmentações de mercado. E aí eu posso ser uma montadora de carro que tem carro para todo mundo, mas os carros são segmentados. Eu posso ser uma indústria de shampoo que tem shampoo para todo mundo, mas os shampoos são segmentados. Eu posso ser uma indústria de alimentos que tem alimentos para todo mundo, mas os alimentos são segmentados. Eu posso pensar, por exemplo, produtos fitness, produtos veganos, produtos com embalagem maiores, produtos com embalagens menores. Então, essa estratégia de acompanhar o comportamento das pessoas no mercado e identificar necessidades específicas e perceber que eu consiga agrupar essas pessoas é o que a gente chama de segmentação de mercado. E o mercado hoje, gente, ele é de segmentação, porque nós, como clientes, na hora que a gente vai realizar nossas necessidades, nossos desejos, a gente quer um produto ou um serviço muito voltado para o nosso comportamento. Eu não quero comprar um carro que não tem o meu perfil. Eu não quero comprar um produto congelado que foge do meu gosto. Eu não quero comprar um pacote de turismo para um lugar que eu não tenho interesse. Então, assim, as empresas, elas analisam o comportamento do mercado para entregar de uma forma bem direcionada, de uma forma bem segmentada, produtos e serviços específicos para esse público-alvo. Então, quando a gente fala de mercado, é bom a gente pensar nessa estratégia aí. Olha, no primeiro momento, quando você não consegue perceber características específicas de um determinado grupo, a gente define esse mercado como mercado de massa. O que é um mercado de massa? É todo mundo que está disponível para comprar um produto ou um serviço. É a massa mesmo, né? Suponhamos que um mercado de massa de carro, para a gente continuar o mesmo exemplo. Então, o que é o mercado de massa? É a população, é o grupo, é o quantitativo de consumidores que desejam
ou tenham necessidade de comprar um carro. E nesse mercado de massa, gente, todo mundo é igual. A empresa ainda ela não conseguiu definir por agrupamentos quem que é o público-alvo. Fica até difícil para ela, uma montadora, por exemplo, trabalhar com o mercado de grande massa. Suponhamos que ela queira, por exemplo, fazer uma mídia na televisão. Para quem que ela vai comunicar? Para todo mundo? Então, para que isso comece a ficar mais interessante, mais estratégico para a empresa, ela vai lá no mercado de massa e é como se ela colocasse uma lupa. Ela começa a pensar: olha, tem um grupo de consumidores aqui que está se comportando de uma forma muito parecida. Olha esse grupo aqui. Eles desejam comprar um carro maior, porque são famílias, porque têm crianças, porque gostam de viajar, colocar o carro na estrada, porque tem que carregar mala, porque tem que carregar cachorro. Olha o comportamento dessa família aqui, como que se difere dentro desse comportamento do mercado de massa. Aí a montadora fala, esse público aqui, ele representa um grupo vantajoso para que eu comece a pensar em criar, desenvolver e colocar no mercado um tipo de carro que atenda à necessidade ou desejo deles. E aí nasce um mercado de segmentação, que é qual mercado? O mercado de uma montadora que vai pensar, planejar e produzir um carro grande, espaçoso, voltado para quem? Para a família. Então, deixa de ser um mercado de massa para ser um mercado de segmentação. Dentro da segmentação, gente, eu posso ainda entender que a segmentação ela tem um tamanho. O número de pessoas que estão nessa segmentação pode ser amplo ou pode ser reduzido. Mas dentro da segmentação, eu posso perceber que aquelas famílias que compram carros grandes têm um comportamento específico ali dentro. Suponhamos que famílias, né, que já compram esse carro grande, mas que começam a ter uma necessidade específica ou um desejo específico. São famílias que estão muito preocupadas, por exemplo, com a questão dos recursos naturais e que não desejam dirigir carros movidos a gasolina, que querem um carro ecologicamente correto, um carro que agride menos a natureza, o meio ambiente. E aí a empresa fala, gente, existe um grupo de famílias aqui que já compram carros, que já compram vans, porque é o perfil deles, mas eu estou vendo aqui que eles querem um carro elétrico, por exemplo. Aí, isso que já está dentro do segmento, que é um segmento do próprio segmento, a gente chama de nicho de mercado, porque é um agrupamento mais específico, porque é feito, o produto ou serviço é muito feito, muito talhado, de acordo com uma necessidade muito específica daquele pequeno agrupamento. Então, esse carro, essa van, que vem de uma forma a entender e atender esse cliente que quer uma van, preservando as características dele de segmentação de família, mas que quer algo que agride menos a natureza, porque ele tem um comportamento mais ecologicamente correto, a gente pode chamar de nicho de mercado. É nicho por quê? Porque é um agrupamento menor, mais específico, né? Que, inclusive, representa um número menor de pessoas quando você compara com o mercado de massa e com segmentação de mercado. E pode, gente, a gente pode chegar até numa estratégia, dentro do próprio nicho, a gente pode chegar numa estratégia que a gente chama de micromercado, que é quando é o segmento do segmento, que é como se você fosse lá e pescasse um grupo muito específico de consumidores dentro do nicho. Suponhamos que uma dessas montadoras já dentro do nicho tenha um espaço para que a pessoa possa customizar o carro dela, enviar fotos lá para a montadora, quando a van está sendo produzida, quando a van está sendo colocada como energia ecologicamente correta, e aí quem está comprando manda para lá algumas informações pedindo cor, tipo de banco, fotografia da família ali dentro, acessórios, quando produz uma coisa que é quase que feita especificamente para aquele consumidor, a gente chama estratégia de micromercado. Estou dando um exemplo, né, de carro, mas a gente tem que entender isso de uma forma geral. Se vocês olharem para fora, vocês vão ver que, no geral, o mercado é de massa. Em algum momento, ele vira uma segmentação, porque ele agrupa consumidores.
desse grupo de consumidores, em algum momento, ele se transforma num nicho e ele pode chegar, inclusive, numa situação de micromercado. Passando para o nosso dia a dia aqui mais real, a gente vai ver, por exemplo, no nosso bairro, na nossa cidade, principalmente bairro, né? A gente vai ver empresas que trabalham só com segmentação, porque elas atendem um público muito específico. A gente vai ver empresas de nicho, de micromercado. Então, micromercado, por exemplo, no nosso bairro, um posto de gasolina, uma costureira, um dentista, uma padaria. É um mercado muito específico, porque eles conseguem entender o consumidor, o cliente, de uma forma tão particular que quase que vira uma relação familiar. Passando para frente, gente, só um pouquinho aqui, quero falar das vantagens de trabalhar a segmentação de mercado. Quando a gente fala de segmentação de mercado, eu e os teóricos, né, a gente só encontra vantagens, né? Muito difícil falar ainda que tem, eu vou colocar daqui a pouco, né, mas é muito difícil falar de desvantagens. É vantagem por quê? Porque como o mercado está muito amplo, né, você querer atender todo mundo é difícil e complexo para a empresa. Não só do ponto de vista de marketing, gente, estou falando do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da logística, do ponto de vista de recursos humanos, né? Imagina, não tem problema, tá, gente? Você pode querer ser uma empresa que atende todo mundo, mas vocês imaginam o nível de estratégias que a empresa tem que ter para conseguir lidar ou trabalhar no mercado que atende todo mundo. Então, nesse sentido, as empresas têm preferido ou segmentar, né, quando elas estão na massa, de uma forma a entregar produtos e serviços específicos, ou atuar diretamente só na segmentação. Por quê? Uma das primeiras vantagens que aparece, né, numa estratégia de segmentação é que a empresa ela consegue analisar melhor quem que é seu consumidor. É como se fosse aquela lupa que eu falei para vocês, né? Quando você está numa estratégia de segmentação, você consegue identificar com maior nível de clareza quem é o seu consumidor, se é homem, se é mulher, faixa etária, classe social, onde que mora, se trabalha, se depende financeiramente de outra pessoa, qual que é o gosto, o que procura do ponto de vista de valor de marca, né? Então, quando eu acompanho, eu consigo identificar com maior nível de clareza esse comportamento do consumidor. E é nisso que as empresas ganham hoje, né? Exatamente entender o que a gente pensa, o que a gente quer, para, de uma forma mais rápida, entregar para a gente exatamente aquilo que a gente sonha. Então, a primeira grande vantagem de segmentação de mercado é conseguir identificar com maior nível de precisão o que, de fato, o consumidor deseja. Uma outra vantagem é que, quando você consegue identificar o que o seu consumidor deseja, de uma forma mais rápida, através de uma estratégia de segmentação, você consegue propor estratégias de marketing específicas para aquele mercado. Imagina fazer um marketing para todo mundo. É difícil e é caro. Como eu falei, por exemplo, do ponto de vista de mídia. Se eu for colocar um anúncio numa mídia que é para todo mundo, o custo é muito maior do que colocar numa mídia mais específica. Então, se eu estou trabalhando uma estratégia de segmentação de mercado, o marketing ele é mais objetivo, ele é mais estratégico, porque eu vou direcionar o meu marketing especificamente para aquele público-alvo. Então, por exemplo, vamos pensar a partir do composto de marketing. O produto. Eu vou desenvolver um produto específico para aquele público-alvo. Porque, como eu estou acompanhando esse público, é uma estratégia de segmentação, eu consigo enxergar com maior nível de precisão o que ele está querendo. Tipo de embalagem, composição, o que tem que ter no produto, o que ele deseja. O preço. Eu consigo também identificar, do ponto de vista do consumidor, o que ele entende como valor do meu produto, quanto que ele está disposto a pagar por aquele produto ali. Eu estou acompanhando, eu posso fazer pesquisa de mercado, eu posso fazer pré-teste, eu consigo identificar também com maior nível de clareza quanto que o consumidor está disposto a pagar por aquele produto ali. Eu consigo pensar a logística. Se eu estou acompanhando o cliente, ele pode me falar, olha, eu quero comprar por e-commerce, eu quero comprar no ponto de venda, eu prefiro um delivery, eu prefiro que entregue em casa, eu prefiro uma venda por catálogo, eu prefiro comprar pelo WhatsApp. Então, o próprio cliente vai te falando como entregar aquele produto. E a parte da comunicação, porque divulgar
é um investimento alto em marketing, né? E a questão da divulgação, o que faz com que ela fique onerosa é o número de pessoas que você atinge. Então, se você não quer atingir todo mundo e quer atingir um segmento, um público mais específico, a própria mídia ela tende a ficar mais interessante do ponto de vista econômico, porque você vai canalizar para uma determinada rede social, para um determinado veículo de comunicação, às vezes é colocar um outdoor numa via que você sabe que o seu público-alvo, o seu segmento passa. Então, do ponto de vista de marketing, quando você trabalha com estratégia de segmentação, a gente só percebe vantagens. E a gente também, numa estratégia de segmentação, a gente consegue avaliar o mercado potencial. Porque, por exemplo, eu posso estar pensando em lançar um determinado produto. O que eu faço? Eu faço um pré-teste desse produto nesse mercado aí de segmento. Deixo as pessoas utilizarem um determinado tempo, antes mesmo de colocar o produto no mercado, né? Eu posso fazer um convite para esse público-alvo tão específico para poder analisar o meu produto para saber se ele tem mercado. E outra coisa extremamente importante, tá, gente? Do ponto de vista de vantagem de segmentação, é identificar quem que são os concorrentes. Porque quando eu estou falando de massa, é todo mundo que está atuando ali, todas as empresas. Agora, quando eu estou falando de segmentação, eu consigo enxergar também, porque eu estou trabalhando com uma base menor, quem de fato são os meus concorrentes. Então, eu consigo acompanhar claramente quem são os meus concorrentes e o que eles estão fazendo. Se eu estou acompanhando o concorrente, o que eles estão fazendo, eu consigo, inclusive, competir com eles de uma forma mais rápida. Suponhamos, por exemplo, que eu sou uma indústria de pão de queijo, atuando no mercado de BH, e tem um concorrente, que é uma indústria de pão de queijo, atuando no mercado de BH. Se eu definir que o meu mercado é de BH, então eu segmentei. E se eu definir que a minha atuação é só em BH, eu vou conseguir identificar, inclusive, quem são aquelas outras marcas de pão de queijo que atuam no mercado de BH. E aí eu consigo analisar o que eles estão fazendo, que produto que eles estão lançando, o que eles estão desenvolvendo, em que eles estão inovando. E aí, acompanhando, muitas vezes eu consigo dar uma resposta mais eficiente ou no momento em que ele inovou. Às vezes é rápido para mim ir lá e provocar uma inovação no meu produto também. E, para mim, a grande vantagem que tem, tá, gente, na estratégia de segmentação de mercado é a questão de customizar e fidelizar o consumidor. O consumidor hoje, ele quer ser tratado como se fosse único, né? Ele quer que a gente defina com o maior nível de precisão quem é ele, o que ele quer, o que ele deseja. Ele não aceita mais ser tratado como todo mundo. Ele quer quase que a gente adivinhe o pensamento dele. E a segmentação de mercado, ela permite isso, porque você, ao customizar a relação, você tem dados do cliente, você tem informações do cliente, informações da família dele, do gosto dele, do comportamento dele, você consegue fazer um histórico de compras dele, então você consegue, muitas vezes, inclusive, criar perspectivas do que ele pode vir a comprar. Então, você consegue surpreender esse cliente de uma forma extremamente importante e interessante. Desvantagens, como eu falei para vocês, eu acho que quase não existe, tá? Mas, teoricamente, se a gente parar para pensar, a gente vai chegar nesses aqui, ó. Direcionar-se a múltiplos mercados aumenta os custos de marketing. É isso que eu falei para vocês. Uma grande empresa que atua no mercado de massa, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que cortar esse mercado de massa em segmentos. E aí ela tem que entender que, para cada segmento que ela vai ter que ter estratégias de marketing diferenciadas. E aí essas estratégias de marketing, por serem diferenciadas, acaba sendo custo. Tomar muito cuidado também, porque se você segmentar excessivamente em nichos, você pode ser visto de uma forma estranha ou diferenciada pelo consumidor, né? Por exemplo, se você está se você é referência num determinado mercado, né, e começa a entrar no mercado de nicho muito específico, a gente está vivendo isso hoje, né, gente? As marcas serem, inclusive, canceladas, né? A gente vive momentos em que as marcas têm que ser politicamente corretas, né? Elas têm essa questão da responsabilidade social. Então, eu vejo marcas assim que já estão, de alguma forma,
bem desenvolvidas no mercado, mas por uma questão, inclusive, de estar politicamente correta, elas são quase que orientadas a entrar em mercados muito específicos de nicho. Então, aí, nesse nicho, elas contratam um digital influencer, elas contratam alguém que seja influenciador, elas mudam alguma coisa, provocam alguma mudança para poder fazer sentido para aquele público de nicho que ela quer atuar. Aí, quem já é do mercado tradicional, muitas vezes acha aquilo ali, uai, gente, que coisa estranha, minha marca está atuando agora com esse público, está se relacionando com esse digital influencer. Então, essas questões tem que tomar muito cuidado, não são questões muito fáceis de serem tomadas, né? Porque há uma exigência das marcas hoje, né? Serem marcas mais inclusivas, né? Mas dentro da própria inclusão, eu tenho que pensar muito bem em relação ao nicho que eu vou atingir, para que isso não complique aquele cliente que eu já tenho ali há anos na minha empresa. Pode comprometer a fidelidade, né? E a construção da imagem da marca, né? Porque se você vai segmentando demais, né? Dessa forma que eu estou falando, de chegar em nichos tão específicos, você acaba comprometendo a imagem que você já tinha, né? Formado naquele público anterior que comprava os seus serviços, e tem a ver essa questão que eu estou colocando aí de estereótipos, né? E de ética, tomar muito cuidado, né? Quando eu segmento demais, quando eu entro tanto no nicho, eu posso, de fato, estar fazendo a associação com um determinado mercado, com um determinado nicho, que representa uma estranheza para os outros segmentos que eu já atuo. Então, tem que tomar muito cuidado, que a gente vive esses momentos, né, de marcas canceladas, porque se aproximaram de um determinado grupo social, ou que fizeram uma campanha que a internet entendeu que foi uma campanha oportunista, né? Então, são discussões de marketing que tem que tomar cuidado mesmo. Eu queria explicar para vocês como definir um público, um mercado, tá? Porque a primeira coisa para a gente definir esse mercado é a gente pensar nas bases, tá, gente? Isso aqui é o mais importante. Armando, como que eu defino o meu público-alvo? Como que eu seleciono um mercado? Como que eu traço uma estratégia de segmentação? O mais importante, gente, é a gente partir das bases de segmentação. São 3 bases. Então, o que eu quero que vocês pensem aqui do ponto de vista de segmentação, nesse momento de definir as bases, é pensar nisso. Existe um mercado de massa, que, como eu falei para vocês, a gente não consegue identificar ninguém com nível de clareza. Então, eu vou colocar uma lupa lá naquele mercado agora e, através das bases de segmentação, a gente vai conseguir selecionar quem que é o nosso público-alvo. A primeira base de segmentação é o que a gente chama de segmentação demográfica. A segmentação demográfica ela tem a ver com as características sociais, características físicas, são sociais e são econômicas do indivíduo. Nesse sentido, quando eu falo de segmentação demográfica, eu estou falando de idade, de renda, de ocupação, de instrução e de sexo. Então, suponhamos que eu queira fazer uma estratégia de segmentação de mercado na área da beleza. Suponhamos que eu quero montar um espaço de estética. E, num primeiro momento, estética é para todo mundo. Homens, mulheres, adolescentes, idosos, mas eu quero fazer uma estratégia de segmentação de mercado voltada só para a mulher da terceira idade, porque eu estou acompanhando os dados do IBGE, estou vendo que a nossa população está ficando mais velha, estou vendo que as mulheres estão se aposentando, elas estão aposentando cada dia que passa mais novas, no auge do seu vigor, e que elas querem continuar bonitas, elas querem continuar sendo desejadas, elas querem viajar, elas querem passear, e estou vendo que o Brasil ainda não tem essa condição de estar ofertando produtos e serviços para essa mulher. Então, eu vou lá, na grande massa, a primeira segmentação que eu faço é a demográfica. Como eu estou falando de um espaço de estética voltado para a mulher da terceira idade, eu vou ter que ir lá e colocar qual que é a idade. Vai ser acima de 60 anos, porque acima de 60 anos é o que o IBGE determina como uma pessoa
idosa. Eu vou ter que colocar o sexo, né? Então, é mulheres. Eu quero um espaço específico para mulheres. Poderia ser um espaço de estética tanto para homem quanto para mulheres? Poderia, mas é uma estratégia minha, é uma segmentação minha, querer atuar só com mulheres acima de 60 anos. Como eu estou falando de mulheres acima de 60 anos, e eu estou falando de mulheres que tenham renda para poder investir em estética, eu tenho que falar, gente, de renda. Então, tem que ser uma classe B, por exemplo, alguém que ganhe, vamos colocar acima de 5 salários mínimos, tanto de renda atual quanto de aposentadoria. Porque eu estou falando de um público que paga suas contas e ainda tem que sobrar um dinheiro para poder investir em quê? Em estética. Como eu estou falando de mulheres, né, acima de 60 anos, que dão importância a isso, eu estou falando de instrução também. Dificilmente eu vou achar uma mulher que não tem formação, que não estudou, que dê importância a isso. Então, eu posso colocar aqui que são mulheres aposentadas, de nível superior, ou de segundo grau, ou ensino médio. Então, essa separação demográfica já me mostrou. Eu deixei de pensar em todo mundo para pensar no público específico. Pela base demográfica, eu já sei quem que é meu público-alvo, quem que é minha persona. É uma mulher que tem acima de 60 anos, que ganha acima de 5 salários mínimos, ou por renda ou por aposentadoria, e que tem pelo menos ensino médio. Então, olha como que eu já defini com o maior nível de clareza quem que é meu público-alvo. Depois, gente, não para nisso, não. A gente vai para a base da segmentação geográfica. Porque essa mulher que eu falei, ela está em vários lugares. Mas suponhamos que eu quero montar o meu espaço de estética na zona sul de Belo Horizonte, porque é onde que eu defini que tem mais mulheres ali naquela região, né? Ou porque trabalham, ou porque moram, ou porque estudam. Então, aí eu vou colocar a base geográfica, que é quando eu determino que são essas mulheres e que moram, trabalham, transitam na região sul de Belo Horizonte. Ou seja, eu estou falando que o meu espaço, quando eu montar, quando eu abrir, vai ter que estar ali naquela região. E, por último, eu coloco a base dos benefícios. O que uma mulher aposentada, acima de 60 anos, que ganha pelo menos 5 salários mínimos, que tem ensino médio ou superior completo e que mora, ou trabalha, ou frequenta a região sul, o que ela espera do ponto de vista de benefícios de uma clínica de estética? Ela espera que tenha procedimentos de resultados, ela espera que tenha tecnologia, porque estética hoje é associada à tecnologia, ela espera que tenha bom atendimento, ela espera que tenha um estacionamento, porque ela quer parar o carro dela lá sem ter preocupação de ficar rodando até esperar. Ela espera que tenha um preço competitivo, né? Proporcional ao que ela está disposta a pagar. Ela espera que tenha profissionais qualificados nessa clínica, porque ela é uma mulher já exigente, né? Ela quer um resultado mais rápido. Então, esses benefícios esperados também têm que entrar na base aí da segmentação. Quando a gente junta tudo isso, gente, a gente consegue, então, chegar no resultado de uma estratégia de segmentação de mercado. Que resultado que é esse? É a identificação do público-alvo. Então, quando vocês ouvirem agora falar que no marketing você precisa de ter um público-alvo, pense que é a mesma coisa que falar para vocês que vocês precisam de montar uma estratégia de segmentação de mercado, porque essa estratégia de segmentação de mercado vai permitir a vocês enxergarem quem é o público-alvo, quem que é a pessoa, do ponto de vista de idade, renda, ocupação, instrução e sexo, vai definir também onde está essa pessoa, pode ser num bairro, pode ser numa região, pode ser num país, e a gente consegue definir, inclusive, o que essas pessoas esperam desse produto e desse serviço. E aí, quando a gente define tudo isso, numa linguagem mais moderna, a gente fala que a gente tem a persona do nosso negócio. A gente tem o target, o público-alvo, e aí eu consigo, com um nível muito maior de assertividade, pensar em estratégias de marketing voltada para o meu público.
Deixa eu parar aqui a apresentação e abrir um pouquinho para a gente conversar. Parar de compartilhar. Vamos trocar uma ideia aqui. Vocês entenderam essa estratégia de segmentação, de definir público-alvo, que numa linguagem mais moderna hoje a gente chama de persona. O que vocês podem me dar de retorno em relação a esse conteúdo que eu dei aqui hoje? Quem quer falar? Professor. Júlio, pode falar, Oi. Júlio. Tá. Sobre o fenômeno da segmentação, sobre a segmentação geográfica, deixa eu voltar aqui onde é o que a gente chama de fenômeno das marcas regionais. Isso, exatamente. Você pode definir, né? O Brasil é muito grande, né, Júlio? E às vezes o Brasil é muito grande e a gente mora numa das grandes metrópoles do Brasil, que é Belo Horizonte. Uhum. E as marcas, elas têm interesse de atuar aqui nessa Praça Belo Horizonte, as grandes marcas nacionais, né? E aí se a gente é uma pessoa que fica muito só aqui no nosso mercado de Belo Horizonte, a gente tende a achar que o mundo é feito só por essas marcas que a gente encontra nos mercados que a gente transita aqui em Belo Horizonte, né? Mas quem é do interior e que vai para o interior de vez em quando, sabe claramente o que eu estou falando, né? Por exemplo, se você vai para Montes Claros, tem marcas regionalizadas ali, que é daquela região, que não chega em Belo Horizonte, e que são marcas segmentadas, que estão ali há anos e que têm operações extremamente positivas, porque atendem tanto aquele mercado quanto o mercado mais amplo também. Então, pode acontecer, sim, dessas marcas serem regionalizadas e estarem muito bem, porque estão atendendo aquele público-alvo de uma forma muito interessante, mas também pode ser que essa marca regionalizada, Júlio, um dia ela fala assim, bom, eu estou satisfeita aqui com esse mercado do interior de Minas, eu vou dar um passo maior, eu quero entrar lá no mercado de Belo Horizonte. Aí ela vai ampliando o segmento dela. Entendi. Então, assim, as marcas elas podem começar de uma forma segmentada. Vamos pensar. Um grande exemplo aqui que eu acho que eu posso dar para vocês. Se vocês analisarem o histórico da Drogaria Araújo, a Drogaria Araújo começou como uma farmácia tradicional e pioneira na floresta. Então, era um nicho de mercado. Vocês concordam comigo? Era uma farmácia que tinha ali, que atendia aquele público, conhecia todo mundo pelo nome, até que ela foi crescendo. Ela saiu de uma estratégia, ela fez, inclusive, o esforço contrário. Ela saiu de uma estratégia de nicho, ela foi para uma estratégia de micro, depois ela foi para uma estratégia de segmentação, e eu acredito que ela está caminhando, inclusive, para ser quase que uma massa, né? Porque ela não está mais só em Belo Horizonte, ela está em Minas, ela está no Espírito Santo, ela está caminhando para outras praças, numa estratégia que eles têm interesse de estar em todo o Brasil, se eu não me engano, tá? Então, pode ser que você comece pequenininho no nicho de mercado e queira ser uma marca para todo mundo, ok? Mas quando você está lá no para todo mundo, você tem que pensar que para cada público-alvo você vai ter que ter estratégias específicas, né? Porque a Araújo ela vai ter que ter estratégias de segmentação para os idosos, ela vai ter que ter estratégia de segmentação para as mamães que estão para ganhar filhos, para os papais e as mamães que ganharam filhos, para gestantes, para pessoas que estão adoentadas, para os próprios profissionais, por exemplo, os médicos, né, que compram no Araújo. Então, assim, quanto mais o público é diversificado, é mais difícil, mas você tem que ter ações específicas para cada segmento desse público aí. Ótimo, Aí eu gosto, obrigado. por exemplo, a maioria dos negócios, né? Eu vejo assim, um restaurante, vocês que são nutricionistas, né? Um restaurante normalmente uma estratégia de micromercado, né? Porque você atua ali naquela região específica, uma lojas, né? De bairros, de vizinhança, né? Em que faz um trabalho muito direcionado, muito customizado, né? Muito focado nas necessidades do cliente,
e que, inclusive, atua com uma base de confiabilidade, relacionamento muito grande, são sempre bons exemplos de micromercado. E que nem pode crescer muito, tá, Júlio? Porque se você quer crescer demais, você deixa de ser um micromercado. Você vai ser um segmento e aí você vai perder essa capacidade de atuar de uma forma mais específica com o cliente. Mais alguém, gente, quer fazer uma pergunta? Pode ser uma pergunta também em relação a conteúdo, atividade, disciplina. Não precisa de ser nada específico tanto a essa aula de hoje de segmentação, não. Reginaldo, Professor Armando. Oi, Pois é, Reginaldo. eu tenho, tudo bem? Tudo bom? Eu tenho uma pergunta, assim, nós estamos muito em cima do tempo aqui já, né? Mas, assim, sobre essa questão dessa estratégia de segmentação, eu tenho trabalhado atualmente com assessoria de corrida de rua e acabei de chegar, até cheguei muito atrasado aqui, eu estava exatamente na Pampulha lá, acompanhando alguns atletas, clientes, né? E o que Trabalho eu na noto, assessoria? assim, assessoria. Nós estamos iniciando agora, tem um mês que a gente começou. E eu fico Como pensando que chama? exatamente nisso, assim, o quanto que seria mais adequado para a gente fazer esse marketing inicial segmentado, por exemplo, tentar as malas diretas das empresas que organizam eventos de corrida, ou até que ponto que seria interessante a gente colocar esforço, né, e colocar dinheiro também para o público geral, para quem corre, para quem não corre pode vir a correr, né? Que é uma dúvida, assim, que eu tenho, que eu acho que não tem uma resposta pronta, né? Mas talvez no início segmentado, né? Eu acho que você pode atuar nas duas frentes, né? Você tem que trabalhar em sendo assessoria, você tem que trabalhar com as pessoas que já têm o hábito de correr, né? Que estão procurando, de alguma forma, melhorar, né, a sua performance, mas você Sim, tem que trabalhar também com aquelas pessoas que são, como é que a gente fala? Que são potenciais, né? potenciais Que clientes, frequenta algumas provas de vez em quando, que vão para poder brincar, mas que você consegue perceber ali que elas têm o interesse de ter um treinamento e um acompanhamento mais técnico, né? Uhum. Você, essa sua área ficou muito competitiva, né, Reginaldo? Principalmente da pandemia Muito, para cá, né? muito, muito. Mas Como que chama essa assim, categoria? chama o FMG Race. Ah, Race. o O FMG FMG Race, Race. Isso. entendi. Eu faço parte É. de uma assessoria, Uhum. já tem Qual que é o nome 5 dela? anos. A TEL, Qual? TEL Theo? Assessoria. O TEL. Theo foi meu aluno. O Theo foi meu aluno no Sério? UniBH há 20 anos atrás. Ah, pois é. Muito bacana ele, muito bacana, triatleta Gente também. boa que mais dá conta. Eu procurei É. eles antes da pandemia, eu já tinha uma vontade de fazer. Assim, foi em 2019, comecei com a assessoria deles, melhorei para caramba. Pouco antes Uhum, da pandemia, eu estava meio doido, assim, fazendo muita coisa além do que deveria, aí eu tive um rompimento de ligamento. uhum. Coincidiu com o início da pandemia, graças a Deus, porque eu curei, eu fiz a cirurgia, mas curei em casa no repouso absoluto, né? Porque é só assim mesmo que resolve isso. E aí, pós-pandemia, terminou a pandemia, coincidiu com o meu médico ter me liberado, aí eu voltei. E aí acho que tem 6 anos que eu faço lá com eles. E aí Não, eu acompanhei, maravilha. o Reginaldo, o crescimento desse mercado, porque na época que eu fazia com o Theo, vou te falar a verdade, que eu tive até uma dificuldade de achar uma assessoria, porque eram poucas que existiam. Uhum. Tinha ele HF, que eu lembro que na época eu fiquei na dúvida se eu fazia com ele ou se eu fazia com Helene Fontes, né, com Heleno, HF. é, Acabei fazendo sim. com a Tel por uma questão de proximidade, era próximo de onde que eu morava, ficava mais fácil para mim. Agora, hoje, eu tenho o hábito de participar vou em algumas corridas, vou em algumas meia maratonas, e vou sempre ali no ponto de apoio deles no Belvedere, e às vezes eu vou Uhum. também em Pampulha, eu fico impressionado como que tem concorrente, né? Muito, É, muito. Mas tem muito mais clientes potenciais do que concorrentes. Essa é a notícia boa para a gente. é.
muito mais gente querendo. Tem mercado para todo mundo, né, Reginaldo? Tem. Eu penso assim, Belo Horizonte deve ter tranquilamente 30, 40 mil pessoas que correm. E eu acho que 20% deve estar nas assessorias. Os outros são potenciais clientes, A gente vê isso nas né? provas, né, Reginaldo? Aparece gente de tudo quanto é lugar e também aparece algumas tendas das assessorias, né? Parece que brota gente do chão, né? Impressionante. Eu vou te dar uma dica, tá, Reginaldo? Que é, inclusive, assim, eu estou lá na TEL vai fazer 6 anos, mas eu sou satisfeito, mas eu tenho, assim, as minhas questões que eu sempre coloco. Observações, né? É, eu acho que uma assessoria, ela tem que ter exatamente o que a gente conversou na aula de hoje, entendeu? Ela tem que Uhum, customizar a relação com o cliente dela. Não adianta você vender planilha. Cada sim, cliente é um cliente, é único, entendeu? Então, não sim, adianta sim. você vender. Se você não tiver uma condição de acompanhar o seu cliente para tentar entender de Uhum, fato o que ele quer, os limites dele, o perfil dele, ninguém vai comprar só uma planilha. Vai ser mais ou menos igual esse pacote de sim, academia. Você vai lá, compra a planilha por um ano, depois de um isso. ano você não renova. Entendeu? Eu e o Júlio também trabalha com treinamento, mas de mountain bike, né? Mas eu acho que é pertinente o que eu vou falar, pertinente aqui ao marketing, né? A gente tem uma estratégia de marketing que é muito centrada nisso que você falou. A gente não tem preocupação em ter 300, 400, 500 atletas. Nós temos preocupação em ter um número menor e conhecer todos pelos nomes, saber aspectos até pessoais da vida deles que impactam no desempenho deles, na atividade esportiva deles. E a gente quer colocar isso, no meu caso especificamente com essa assessoria, é mais preparar profissionais para, né? Porque eu trabalho no curso de educação física do UFMG, então eu Ah, quero você quer preparar os ajudar a. treinadores. Como é que é? Desculpe. Você quer capacitar os treinadores. Exatamente. Então, assim, e capacitá-los nessa filosofia de que, além de um número, né, é um ser humano com expectativas, com características individuais que precisam O ser seu negócio observadas. muda tudo, tá, Reginaldo? Então, assim, sua persona, sua segmentação não é para mim, que sou consumidor. Você tem que pensar nos treinadores, nos donos de assessorias, né, nas pessoas que trabalham como coaching, né? Uhum. É isso Exato. aí. Então, seu público-alvo, Exato. naquela estratégia de segmentação, você vai definir por aquilo ali, entendeu? Quem que é o meu público-alvo? Seu público-alvo são os donos da assessoria, são os coaches, são os treinadores, são as pessoas que já trabalham treinando pessoas, né? Uhum. Uhum. Isso tem uma parte boa, né? Porque Sim. esse seu treinamento aí, todos podem comprar. TEL, HF, Bora, todos podem ter necessidade desse seu produto aí, né? Mas, na verdade, é mais na capacitação dos nossos alunos, dos futuros treinadores, não dos que já estão. Acho que na hora que eu falei aqui, você entendeu que seriam dos que já estão, né? Mas É, não, é dos em quem vocês estão futuros. formando, né? Sim, sim. É Sua dos nossos assessoria. alunos de graduação, né? Não, entendi. Você tem uma assessoria que treina alunos de educação física para atuarem como coaches de corrida. Exato, Ah, ok. exato. Entendi. 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 Mas nada impede, isso é uma segmentação, esse é o Mas, público-alvo. Quem que é seu público-alvo, então? Você tem que ir lá no curso de Educação Física da UFMG e nos outros cursos de Educação Física que existem no mercado de Belo Horizonte, né? não. Na verdade, o nosso público-alvo realmente é o cliente final lá, tá? Hum. São os corredores. A minha função com esse projeto é atender um público externo e dar formação, capacitação para os nossos alunos da graduação da Educação Física da UFMG. Então, não é para Não. alunos de outros cursos, de outras faculdades, não. É para o nosso público interno lá da UFMG, mas atendendo a comunidade, né? É um curso de extensão, na verdade, né? Um projeto de Ah, extensão, tá. É um projeto de extensão, legal. né? Entendi. Entendi. Uhum. Muito É um bom projeto de isso. extensão. Muito bom. Né? Mas Mas todas aí, as dicas aí, toda a sua tá fala no aí é muito, caminho muito certo, tá? bacana para a gente. Tudo é segmentação, mesmo sendo um projeto de extensão, no projeto de extensão, você tem como definir quem que é seu público-alvo, quem que é sua persona. Uhum. Uhum.
Vou Sim, liberar não, vocês. essa aula de hoje foi também. espetacular. Obrigado aí, viu? Bom final de semana para vocês, bons estudos. Qualquer coisa, vocês colocam lá Para no vocês fórum todos. dúvidas. Obrigado, professor. Até a próxima. Ok, obrigado. Esperando vocês aqui, eu sei que vocês têm uma Até próxima a aula próxima também. aí. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Vamos lá. Tchau, tchau.